Colocar em perspectiva. Você sabe fazer isso? Se você não sabe, tá no lugar certo, porque hoje eu não só vou te contar como é isso, como ainda vou te dar 6 dicas de livros para treinar esse olhar. Oi, eu sou Jaque Oliveira, uma psicóloga e também amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar. Se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente junta literatura com conhecimentos em psicologia, para que você possa ler os livros que você gosta e ao mesmo tempo cuidar da sua saúde emocional. Vamos juntos? Hoje nós vamos falar sobre colocar as coisas em perspectiva. Se a sua terapia de abordagem cognitivo-comportamental, provavelmente você já foi submetido a algum raciocínio, algum questionamento neste aspecto de colocar em perspectiva, mesmo que a sua terapeuta não tenha nomeado dessa forma. O que é perspectiva, gente? É quando você coloca as coisas num distanciamento emocional para que você possa ver melhor. Ok? A palavra perspectiva, ela tem significados que podem variar um pouco. A gente usa no contexto da terapia mais no sentido de distanciamento emocional, mas principalmente colocar em perspectiva também é olhar um outro ângulo, um outro ponto de vista. Das duas formas, o uso da palavra está correto. E sinceramente eu não acho que eles estão nem tão distantes assim. No desenho, colocar em perspectiva é você conseguir dar profundidade para o seu desenho, olhar com distanciamento, olhar um desenho que é plano e parecer que ele tem uma profundidade, um distanciamento. A palavra é muito democrática, mas hoje vamos aplicar isso para o nosso conhecimento emocional e para você que ficar até o final, vamos ter algumas dicas de livros para te ajudar a treinar esse olhar por outro ângulo, ver as coisas de um outro ponto de vista, tá? Então, colocar em perspectiva, por que isso é útil para o emocional, gente? Porque quando a gente está com um sentimento muito forte, às vezes você acredita em todo pensamento que vem à tona, pensa já influenciado pelaquela emoção forte. Quando você coloca em perspectiva, você está fazendo o movimento inverso, você está se afastando emocionalmente daquela emoção, daquele sentimento, e você vai conseguir ver as coisas com mais clareza, com mais proximidade com a realidade. Então é muito apropriado. Na terapia cognitiva, algumas práticas simples que você pode ter observado, ou se não, já deixo aqui para você essas dicas maravilhosas para aplicar a perspectiva, por exemplo, você se perguntar: ok, mas se fosse um amigo seu que estivesse nessa situação e não você, o que você diria para ele? Só de você colocar, opa, deixa eu pensar aqui, não sou eu que estou sentindo isso, é o meu amigo que está sentindo. O que eu falaria para ele se fosse o meu amigo que estivesse tendo esse pensamento? Quando você sai de si mesmo e tenta olhar as coisas pelo ângulo do sentimento estar sendo vivenciado pelo seu amigo, você está colocando as coisas em perspectiva, tá? Segunda estratégia para perspectiva, você pode triangular a situação. Quando você pensa, qual é o melhor que pode acontecer nesse cenário? Qual é o pior que pode acontecer aqui nesse cenário do que eu estou pensando? E qual é o cenário mais provável? O que seria mais realista de pensar? Quando você faz essa triangulação, que nós chamamos, você também está colocando aquela emoção, aqueles pensamentos em perspectiva e provavelmente você vai conseguir ter um distanciamento emocional, pensar aquelas questões de uma forma melhor. E por último, outra forma de usar a perspectiva a favor do seu emocional é quando você pensa a longo prazo. Tá, isso aqui que eu tô sentindo hoje tá parecendo muito terrível para mim, mas quão importante isso vai ser daqui a um ano? Aplicando essas formas de colocar o sentimento em perspectiva, você vai ter mais distanciamento emocional para não deixar a emoção tomar conta de você. Agora, trazendo os livros para a jogada, eu trouxe para vocês hoje uma seleção de 6 livros maravilhosos que vão ajudar você a justamente pensar as coisas sem aquele caminho meio óbvio, sem o seu ponto de vista ser a única possibilidade, para que você possa pensar como é estar numa determinada situação do ângulo que o livro está te trazendo. Entende? Isso é interessante não só para distanciamento emocional, mas para que você desenvolva empatia por situações que você não vivenciaria na sua própria vida. Então, você sai ganhando, seus relacionamentos saem ganhando, é só coisa boa.
Primeira dica aqui, água fresca para as flores. Aqui a gente tem a narrativa de uma zeladora de cemitério. Você pensa, né? Como você imagina, né, que é uma zeladora de cemitério? Como é a atitude dela, os comportamentos? Será que ela fica sempre triste por estar em contato sempre com pessoas passando pelo luto, pela dor? Antes de ler esse livro, isso para mim parecia uma perspectiva mais provável, de uma certa frieza em lidar com essa dor. E aqui a gente conhece essa personagem maravilhosa que vai trazer uma nova perspectiva para esse lugar. E não só, aqui a gente acompanha a jornada dela contando a sua própria história de vida e também como essa função que ela desempenha. Gente, a narrativa ela vai e volta na linha do tempo e é extremamente cativante. Esse daqui é um dos melhores livros de 2026 que eu li. Com certeza vai estar na lista de melhores do ano e vai te ajudar muito a desenvolver empatia e mudar de ângulo, olhar as coisas de um outro ponto de vista. Mau Hábito, da autora Lana Porteiro, tá? Aqui a gente tem um ponto de vista que a sociedade tende muito a julgar, muitas vezes sem ter o menor conhecimento de como estar na pele de alguém assim. Aqui a gente tem o relato de uma mulher trans. Desde a sua infância até uma certa idade, até uma certa maturidade, tudo que ela passou, como ela se sentia, quais foram os sentimentos que foram percebidos, o que era evitado, os comportamentos que eram adotados ou evitados. É uma perspectiva, gente, de quem está aberto a conhecer sem julgar. Antes de você partir para rotular uma experiência que não é a sua, vale a pena parar para conhecer. Gista no Corredor da Morte. Esse livro é baseado em fatos reais, tá? A gente tem aqui a história de um rapaz que foi preso nesse país onde existe o Corredor da Morte, né? A gente sabe que em alguns países a pena de morte, ela realmente acontece. E esse rapaz, ele foi preso, condenado e tá ali, né, vivenciando essa experiência de estar no Corredor da Morte. A nossa primeira impressão pode ser de julgar, de achar que ele mereceu estar lá, de achar que ele é uma pessoa má por ter, né, cometido algo que levou para lá, mas o título nos dá uma pista, né? O budista no Corredor da Morte. Então, esse rapaz, estando preso há muitos anos e aguardando para sua sentença de morte, ele encontra experiências com a sua espiritualidade. Ele resolve ficar adepto ao budismo e conta pra gente aqui nesse livro como são essas experiências. Vale muito a pena, gente, para abandonar os nossos julgamentos e também treinar, olhar as coisas por um ponto de vista diferente do seu. Um daqueles tipos de personagem que a gente tende a fazer um julgamento prévio. Esse aqui já não é baseado em fatos reais. Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, é um livro que eu também amei ler esse ano. Quem ficar mais interessado, tem um vídeo específico aqui no canal falando só dele, mas aqui a gente acompanha a história de uma mãe que foi presa, perdeu a guarda da sua filha por conta disso, e ao sair da cadeia, a gente já começa o livro acompanhando ela saindo da cadeia e tentando reconquistar o contato, o amor com a sua filha. Como é que você se sente sobre isso, né? Será que você fica inclinada a julgar essa mãe? Ou será que seu coração vai amolecer e achar que ela tem direito a reconquistar o contato com a filha? Independente do que você tiver inclinado, uma segunda chance vai te ajudar a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Outro queridinho que eu li em 2025 é o Flores para Algernon, gente. Esse livro aqui é um clássico, livro super antigo, mas que nunca cai de moda, porque ele é simplesmente perfeito para essa questão da perspectiva. Aqui a gente acompanha um personagem que tem um QI reduzido, né? Uma pessoa que é muito ou seria muito julgada pela sociedade por não ter entendimento de determinadas coisas devido à sua limitação cognitiva. Aqui, como se trata de uma obra de ficção, ele é submetido a um procedimento cirúrgico que aumenta a inteligência dele. E enquanto a gente está acompanhando a inteligência dele crescendo, a gente observa com muita clareza, o autor foi muito bom em descrever isso aqui, como a perspectiva dele vai mudando, como ele começa a ver as coisas diferentes, os seus relacionamentos, os diálogos, o seu trabalho, o amor.
tudo passa a ter uma perspectiva muito diferente para ele conforme ele fica mais inteligente, tá? Então, esse relato é emocionante, é super interessante para tratar do assunto do ponto de vista, para desenvolver empatia. Só ler, vai, tenho certeza que você vai amar. E para fechar com chave de ouro esse vídeo, trago aqui para vocês um livro que não é uma narrativa sobre um personagem só, mas principalmente para desenvolver um ponto de vista sobre uma outra cultura. Vocês já ouviram falar essa palavra? Ubuntu é uma palavra de origem africana, mas que tem muito a dizer para todos os países. Pra gente que tem aqui essa cultura mais ocidental, né, que essa cultura de capitalismo, materialismo, a gente tem uma inclinação a pensar sempre as coisas num sistema de ganha-perde, né? Para que eu ganhe, você tem que perder. Toda vez que a gente está numa situação juntos, vai existir uma competição velada em que alguém ganha e outra pessoa perde. O Ubuntu, ele traz uma perspectiva diferente, uma mentalidade onde é possível o sistema de ganha-ganha, porque estamos todos conectados. Então eu ganho quando você ganha. A sua felicidade também é a minha felicidade, porque estamos conectados. Gente, isso aqui é tão interessante, é ali um abrir a mente para olhar as coisas de outra forma, para olhar a sociedade de uma forma muito mais cooperativa do que competitiva. Esse livro aqui, e não só o livro, mas o conceito todo de Ubuntu, eu diria que foi ali uma virada de chave dentro da minha cabeça, é maravilhoso, vale muito a pena a leitura. Mas e aí? Me conta você. Que livros você leu que já te ajudaram a desenvolver uma nova perspectiva, a ver as coisas de um ângulo muito diferente? Deixa nos comentários que eu vou adorar saber.